intelectual e moral, com certeza, mas é evidente que isso aqui está na orientação aos médios, né, se vier a participar de uma reunião mediúnica. Então, isso aqui é natural em qualquer coisa na vida. Alimentação adequada, higiene, repouso, isso tudo, tá? Eu acho que não precisa dar muita ênfase nisso aqui. Agora, aquele perigo, aquele escolho da mediunidade é exatamente as pessoas envolvidas receber do médium, né, aquelas mensagens enxertadas de animismo, enxertadas de misticismo. Isso é uma escolha. Quer dizer, no livro dos médiuns, no capítulo 20, Allan Kardec fala: se há dúvida, é melhor não receber. A dúvida pode caracterizar coisa complicada, né? E nada a ver com aquilo que nós precisamos, de acordo com a instrução dos espíritos. Então, recusa-se 9 verdades, olha só. Recusa-se 9 verdades para admitir uma só mentira. Isso faz parte de todo grupo mediúnico quando vai analisar as mensagens. Vou passar essa aqui. Tá? Agora, é muito importante o mecanismo da mediunidade. Como é que acontece isso? Vocês tiveram? Não? Então vai ser interessante isso aqui. Como é que acontece o processo da comunicação mediúnica? Nós vimos lá no início, né, que alguns fatores concorrem para a manifestação do Espírito, naquela primeira passagem que nós fizemos, né? Então aqui, ó, de acordo com a postilha do Êxode, conjugando a ação do perispírito e da mente, podemos perceber os fluidos ambientais que nos cercam e entrar em sintonia com eles. Este é o mecanismo base das comunicações mediúnicas. Vamos aprimorar mais. Então nós temos aqui, né, o médium que exterioriza o seu perispírito, que entra em contato com o perispírito do espírito comunicante. Esse é a base da comunicação. Por isso são chamados médiuns, porque nem todos nós temos essa capacidade aqui, nem todos, a maioria de nós não tem. Portanto, quando nós estudamos mediunidade para a prática, nós vamos estudar muito o que é perispírito, centro de forças, que não é o nosso caso aqui, né? Que não é o nosso caso aqui. Isso faz parte do ciclo de estudo para a capacitação dos médiuns. Então, o espírito comunicante age com seu perispírito sobre o perispírito do médium. Aí faz a conexão. Tem até um outro exemplo aqui que vai melhorar um pouco. Por exemplo, perceberam aqui, no meio aqui, esta área? Perceberam? A capacidade do médium de sintonia com o espírito foi esta área aqui. Esta área foi só simbolizada aqui porque ela pode ser maior ou pode ser menor. No nosso caso, nem quem não é médium, não há nem conexão. Que a conexão de comunicação só quando isso aqui ocorre. Perceberam? É o que a gente chama de atmosfera fluídica. Pois não? Matemática, interseção. Interseção nos conjuntos. Isto, bem lembrado, exatamente. Muito bem. Então, uma esfera fluídica de perispírito com perispírito. É um espaço que acontece. Aqui permite a comunicação do espírito. Agora, o médium vai entender, como é que ele vai entender, isso aí é de acordo com a capacidade do médium. Não sei se nós vamos entrar nesse detalhe aqui não, mas isso é muito importante, né? Porque um médium que não conhece o espiritismo, não conhece as propostas de evangelho, não conhece as atividades de uma casa espírita, evidente, ele tem que passar por todo esse preparo para ser conduzido à reunião mediúnica. Nós vamos avançar isso aqui um pouco na frente. Então, papel exercido pela mente, tem uns textos aqui que eu acho que não precisa ler muito aqui, que está falando sobre a questão do pensamento. A sintonia, perispírito do médium com perispírito do espírito, vai para criar aquela esfera que nós vimos ali, que é comum, precisa ser concluída pelo pensamento. Porque o que os espíritos falam para o médium é por pensamento. Muitas vezes não tem palavra, não tem nem palavra.
pode aparecer uma imagem. E aí o médium experimentado, o estudado, ele vai entender. E vai, dependendo daquilo que nós falamos, né? De animismo, aquelas coisas todas. Então, gente, nós estamos percebendo aqui que há uma seriedade muito grande no trabalho. Né? Há uma preparação importante para que as pessoas venham a se conduzir na atividade da Casa Espírita. É importante, né, o médico, né, antes de começar a prática mediúnica, ter conhecimento de tudo isso aí. Sim. Porque vai facilitar o trabalho dele, ele vai poder entender o que está se passando com ele, né? Exatamente. Então, assim, isso aí é primordial, eu acho assim, que é pré-requisito para você participar de uma reunião. Sem dúvida nenhuma. Sem conhecer nada, ser julgado dentro de uma reunião mediúnica. Sem dúvida nenhuma, porque aí... Pode terminar. É uma coisa, vamos supor, eu vou fazer uma prova, eu preciso me preparar. Sem dúvida. É a lógica, né? É a lógica, é a coisa mais simples na avaliação. Então, nós percebemos que se esta pessoa não passa por determinado conhecimento, ela pode até continuar a mediunidade dela, e aí tem o processo da educação, que nós vamos falar aqui na frente, porque esse processo da educação é outro fator muito importante. Como lidar com os espíritos, por exemplo, trevosos? Então a gente imagina, por exemplo, que de vez em quando a gente vê uma pessoa na rua conversando, falando com si sozinho, né? Pode ser que tenha ali uma influência aí, tá só deixando o espírito falar e fazer o que ele quer. Mediunidade não é para isso. Por isso é preciso educar a mediunidade. Né? Então, conjugando a ação, já falamos, né? Essa conjugação de perispírito, ela acontece pelo pensamento, porque o pensamento é a sintonia. Lembra da epífise? Transmite pensamento, que é uma forma de energia. Tá? Então, muitas das vezes, naquela parte inicial, para não delongar muito, tem uma parte lá que fala o seguinte: no processo de comunicação, o espírito fala com o médium entendeu. Mas às vezes, o médium pode ter ficado uma dúvida. Então ele retorna para o espírito para concluir se é aquilo de fato. E olha, gente, eu fiquei sabendo essa semana, através de uma palestra de um grande palestrante lá do Sul. Ele tem no site uma página na internet que chama Kardecpédia. Vocês já ouviram falar? Kardecpédia. É o site mais completo de estudo de doutrina. Tá? Lá ele diz o seguinte: a gente está acostumado a chamar Allan Kardec de o codificador. Kardec só codificou, etc. tal, né? Ele falou, como eu não tinha prestado aqui, já tinha feito, eu não trouxe a origem da informação que ele disse. Ele disse que na Revista Espírita tem uma passagem lá. Kardec estava tão alinhado com os espíritos que quando os espíritos falavam alguma coisa e que ele achava estranho, ele modificava. Essa informação vocês não têm, né? Já ouviram falar? Ele, Allan Kardec, modificava. E aí o palestrante deu um exemplo. Houve uma mensagem que o título da mensagem era Caridade. Caridade. E ele observou que o conteúdo da mensagem não era bem a definição do título. Então ele colocou o título, como é que chama? Beneficência. Beneficência. Na mensagem original que está escrito Caridade, ele publicou na Revista Espírita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou Beneficência. E ele justificou. Eu falei, puxa, que bacana, a gente aprendendo cada dia. Beneficência é alguém que faz o bem. É alguém que faz um auxílio a alguém. Por exemplo, distribuir cesta básica é uma beneficência. Mas pessoas conseguem fazer isto, mas não conseguem praticar a caridade. Vocês já devem ter ouvido isso, vocês já ouviram. Porque a caridade, conforme Jesus entende, né, no livro dos Espíritos, né? Pergunta 623 ou 22? Não, 886. 886. É uma definição mais completa. Então, veja bem, não é que nós vamos ficar modificando, né, o que os Espíritos estão falando para nós, não. Nós temos aquela capacidade de Kardec? Provavelmente não. A gente lembra que Kardec foi um espírito escolhido exclusivamente para receber o Consolador.
Então, ele tinha essa moral e essa competência para fazer. Então, quando a gente recebeu uma mensagem, nós não vamos ter condição de fazer modificações na mensagem, a não ser que seja uma coisa gritante. E mesmo assim, se é possível modificar, porque às vezes a modificação tira todo o conteúdo da mensagem, né? Porque não estamos dizendo aqui que mensagem ruim é totalmente ruim, não. Porque lá no livro O Céu e o Inferno, tem mensagem de espíritos de diversas categorias. E aqueles espíritos trevosos, espíritos maus, que deram as suas mensagens, Kardec colocou lá, para comprovar o estado em que ele estava vivendo. Então, mas evidentemente, quando nós precisamos de um ensino moral, aí a coisa é muito diferente. A doutrina espírita tem que andar passo a passo com o Evangelho. Assim como a mensagem, né, o nome de Jesus, o Evangelho, Sim. totalmente distorcida, exatamente, né, Kardec querendo ensinar, que a gente não tem que se pegar ao nome que deu a mensagem, mas ao conteúdo. Pois é, o que importa é muito o conteúdo que precisa ser analisado, porque afinal de contas nós estamos querendo instruções para a nossa melhoria moral, para nos reforçar o conhecimento do Evangelho. Então isso é muito importante, né? Então a sintonia mediúnica, ainda sobre a questão do espírito comunicante, vejamos se precisa aqui. Para a realização dessas atividades, o emissor, receptor, guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares, campo nervoso. É que a orientação está dizendo o seguinte, é comunicação de espírito para o médium, perispírito do médium, perispírito do espírito. É a conexão que se faz. Mas nós temos o nosso corpo físico para utilizar, e aí utilizamos o nosso cérebro para o entendimento e para trazer à tona, né? Aí é que é muito importante, né, o grau de animismo do médium. Então, a sintonia se dá quando está em transe, né? Nós já falamos aqui. Só uma figurazinha aqui. Então, agora uma informação interessante. Em se tratando de mediunidade no plano material, a faculdade mediúnica não é, a rigor, do corpo, porém do espírito. Mas nós já falamos na primeira fase, né? Tudo bem? Se alguém quer mais algum comentário necessário? Todas as percepções constituem atributo do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas em estado de liberdade, o espírito desencarnado já não vai utilizar. Porque nos informa André Luiz, nas obras da série Nosso Lar, que também tem mediunidade no plano espiritual, né? Tem mediunidade, tem passe, tem reunião mediúnica, tem tudo isso lá. Então, a gente imagina que o médium recebe, ele está utilizando o veículo que ele tem para transmitir aquilo que está recebendo. No plano espiritual, o espírito não tem esse corpo, né? Mas ele tem o perispírito que, pelo pensamento, eles entendem também com os pensamentos dos espíritos mais elevados, que comparecem naquelas oportunidades. Isto. Realizado agora. É um processo Perfeito. de alta responsabilidade e os médios são previamente vistoriados, analisados, para se ver se estão encaixando dentro daqueles princípios morais. Pois é, você lembrou de uma coisa muito interessante. Nós que somos aqui aprendizes e muitas vezes melindrosos, muitas vezes nós não gostamos que alguém chame a atenção da gente. Mas como a gente não sabe de tudo, alguém pode saber de alguma coisa que precisa nos orientar. Não no sentido de chamar atenção, criticar, né? Denegrir a imagem da pessoa. Lá é muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. É só a gente entender que Emmanuel pegava no pé do Chico sempre, né? Aquela disciplina e disciplina que ele fala lá, tem várias conotações que nós vamos ver daqui a pouco aqui também. Então, o grupo mediúnico, aqui é muito importante. Foi falado o grupo mediúnico? Veja bem, entendemos por grupo mediúnico a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita. Porque é na casa espírita, né?
e que pretendem dedicar-se ao estudo da fenomenologia mediúnica e, simultaneamente, praticar a excelente lição do próprio Espiritismo, que é a caridade. É bom sempre lembrar, a mediunidade é como foi transmitida aos antigos profetas, para orientar e encaminhar os homens para o bem. Se não for para isto, perde a finalidade. Quando nós estamos diante de uma manifestação instrutiva, né? Instrutiva. Porque nós já dissemos que lá nas reuniões mediúnicas, nas sessões de desobsessão, nós não vamos impedir nem segurar ninguém para dar manifestação. Agora, é importante aqui, nesse grupo mediúnico, que o médium tenha, digamos assim, a educação, né, de poder lidar adequadamente. Porque caso contrário, um espírito pode chegar lá e induzir o médium a virar uma mesa e tudo mais. Então, eu tive uma experiência dessa, mas foi um susto tremendo. Eu acho que esse negócio de viração para ser médico, eu acho que não é por aí. Não. A gente muda muito pouco. Não é, claro. Eu acho que a gente muda um pouco da alimentação. Eu acho que, como o outro falou, a gente dá reforma íntima, essa coisa de produzir um pouquinho, de se conhecer cada dia um pouquinho, mas ir santamente. Não. Se for, não é possível. Se for chamar santo para fazer reunião mediúnica, não tem reunião mediúnica. Ninguém é santo, a gente vai tentar fazer o melhor. Não é? Mas excelência não. Isto. Os falhos e exatamente. os erros, eles interferem em tudo que a gente faz. Exatamente. As comunicações mediúnicas também. Exatamente. Então, sendo a reunião um ser coletivo, como afirma Kardec, entende-se que os membros da equipe têm responsabilidades e funções gerais e específicas, das quais todos precisam estar cientes, né, para garantirem o êxito da tarefa. Então, nós temos lá os médios que dá a manifestação, nós temos os médios de sustentação vibracional, nós temos os médios que conversa com os espíritos, nada de doutrinador, né? Que conversa com os espíritos, que doutrinar, isso aí já caiu de moda. Mas essas pessoas, tem alguém lá que vai aplicar o passe, tem alguém lá que vai incorporar para fazer uma prece. Diz André Luiz que o número desses componentes não deve exceder 14 pessoas. Parece que o mínimo não deve ser menos do que 6 pessoas. Mas isso aí são situações que é resolvido na própria casa espírita. Mas é sempre bom a gente lembrar dessas orientações que podem nos conduzir, né, para evitar alguns males, não é? Então, aí nós temos a equipe espiritual. Porque isso aqui é fundamental. É bom lembrar, porque nós estamos enfocando o nosso tema na casa espírita, né? E na casa espírita, nada se deve fazer sem a participação dos espíritos. Os espíritos não mandam, não cobram, mas orientam. Não cobram, mas orientam. E os espíritos, e os médiuns, os espíritas, não exigem nada dos espíritos dependendo das circunstâncias. Quando é uma orientação espiritual, dá os detalhes. E como nós estamos trabalhando num modelo sério, a espiritualidade vai manifestar. Porque essa orientação pode ser individual, pode ser para o próprio grupo mediúnico, pode ser para a administração da casa espírita. E são várias, né, gente? Vocês sabem disso, que são várias essas mensagens. Então, é importante a gente ter em mente que uma equipe espiritual está trabalhando conosco, né? É sim que é muito comum que a gente às vezes sintoniza com um certo espírito, solicita dele, às vezes até a possibilidade, pode ser nosso mentor, em geral ele não vai dizer que não, mas às vezes, como ele tem atividades diversas e tudo mais, aí vem aquela questão, é o espírito no mesmo nível de elevação, né? Então, a responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual. Isso é importante. Se nós não nos convencermos que a sequência, o procedimento está sendo monitorado pela equipe espiritual, a gente pode derrapar, inclusive, em processo obsessivo, né? Então, a humildade aqui agora é muito importante. Eu já ouvi várias orientações espirituais dizendo que quanto mais afinado for o grupo mediúnico,
mais fácil se torna o trabalho espiritual. Exatamente. Quanto mais tiver afinado os médiuns, seja em conhecimento, seja em disciplina, Exatamente. todos os aspectos, se torna mais fácil o trabalho da espiritualidade. Ou seja, a equipe espiritual faz o trabalho dela, mas não faz o trabalho da equipe dos médiuns. Não faz. Porque senão não faria sentido. E afinal de contas, né, essa equipe do plano físico que se propõe a trabalhar no bem, ao auxílio e tudo mais, né, precisa e é importante ter aquela garantia que os monitores do plano espiritual vai dar na sintonia, na esfera que existe ali daquele ambiente. Então, é do plano espiritual. Por isso, o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. Mas os lidadores da espiritualidade respeitam e muitos os desejos e planificações expressos pelos irmãos encarnados. Ou seja, os espíritos desencarnados inspiram, pode vir através de orientação, pode vir propriamente de pessoas na orientação, no sentido de que siga certas diretrizes que não vai prejudicar o trabalho, né? E eles acreditam, por quê? Basicamente, havendo um grupo sério, que nós vamos falar daqui a pouco, esse grupo as reuniões são organizadas, alguns dias, precisa ter uma pessoa, por exemplo, que leve alguns nomes de alguém que pediu, preces, ou às vezes pessoas que já foi configurado lá no atendimento fraterno com problema de obsessão. É citado os nomes, né, solicita na prece. Isso, os espíritos eles concordam e não modificam esses nossos planos. Agora, eles também não vão impedir que a gente faça planos completamente equivocados, eles também, em raras exceções, não vão evitar. Pode até dar alertivo de tempos em tempos, mas se persistir, eles podem, inclusive, né? Aliás, está lá no Livro dos Espíritos, que como nós somos influenciados pelos Espíritos, muito mais do que entendemos, porque são eles, às vezes, que mais nos dirigem, né? Então, essa equipe do plano espiritual, ela sempre existe na casa espírita. Pode até dizer, mas aqui na nossa casa espírita a gente não sabe nem quem é o mentor. Não tem problema. Um dia ele pode manifestar, ou alguém pode solicitar, né? Não tem problema. O que importa é que o trabalho está sendo executado. Se a casa espírita está na trilha, conforme as orientações de Kardec e Evangelho de Jesus, com certeza nós estamos vendo os resultados da presença dessa equipe espiritual. Ok? Educação do médium. Bom, aqui, como está lá no Livro dos Médiuns, há um período. Alguns médiuns começam a manifestar desde criança. E aí, a criança, né, dependendo do lugar que ela estiver, vai ter um amparo que ela precisa, ou não vai ter, são diversas circunstâncias. Mas a partir desse afloramento, nós sabemos que período de criança não deve participar dessas atividades. E nem tem muita importância de ficar sabendo disto. Quando atingir próximo ali da maioridade, e essa é uma questão muito séria, porque tem pessoas que impedem dos jovens participar de reunião. Aí depende, né? Se ele não estudou, ele é convidado para participar. Porque às vezes pessoas dizem que certos médiuns têm manifestações, e se eles não forem levados para a mesa de mediúnica, que eles não suportam, que sofrem muito e tudo mais. Se ele for, vai ser um pouco pior ainda. Porque lá ele não está educado para manifestar, porque lá há uma esfera mais intensa da presença dos espíritos, né? Tem espíritos bons ajudando? Tem. Mas os nossos deslizes, na grande maioria, eles não assumem. Vai. Aí está falando que a educação do médico vai do meio, vai do afloramento da necessidade até a participação efetiva e harmônica numa reunião mediúnica. Tá. Então, primeiro vem o afloramento da necessidade. Depois desse afloramento, ele vai para uma reunião de educação. Não, ele vai para estudo. Sim. Assim, é porque o estudo é educação. Perfeito. Eu acho que tem um estudo da mediunidade, eu acho, na reunião. Vai Sim. para o estudo.
Vai. Depois ele vai para a reunião de educação. De educação, de experimentação, para comprovar se ele tem realmente a mediunidade, também faz parte. Tá. Mas a reunião mediúnica, propriamente dita, é uma outra reunião. Né? Sim, nós temos diversas modalidades de reunião. Nós temos diversas modalidades de reunião. Vamos ver se sai aqui. Se não sair aqui, a gente lembra. Modalidades. Existe, não vou dizer que tem um período determinado, mas existe um período mais ou menos, não vou dizer mais ou menos determinado para uma educação mediúnica, porque assim, eu sei de pessoas que integram uma atividade dessa há 10 anos, participam há muitos anos de uma reunião de educação mediúnica, 10, 15 anos. Não é tempo demais? Não teria... Com certeza, mas isso é uma observação muito importante. A casa, a equipe mediúnica, os coordenadores, e verificar o que está acontecendo. Isso é importante, porque a definição aí é certa de que a pessoa aprende o que é espiritismo, aprende o que é evangelho, mediunidade, e vai para a experimentação, porque tem reunião mediúnica de experimentação. Porque lá vai haver definição, até do tipo de mediunidade. Essa reunião de educação mediúnica. Ela faz parte do processo de educação. Mas Ela é chamada de reunião de educação. não, essa é a reunião de treinamento. É treinamento. Obsessão não é de educação. Não, obsessão não é treinamento, não. Obsessão já é uma reunião definitiva. Assim, porque na casa que eu frequento, Sei. tem uma reunião mediúnica de desobsessão, tem uma reunião mediúnica de liberação mediúnica. Eu teria que ter uma terceira que você está falando aí que chama de Olha, educação. experimentação. A reunião de educação que você está dizendo é a reunião de experimentação. Mas para chegar lá, ela já passou pelo período de entendimento, né, da doutrina, tá, da mediunidade, e agora está ali experimentando, inclusive para definir a mediunidade da pessoa. Eu entendi, era só um termo esse, então É tempo. Porque a educação está no processo de experimentação. Mas só que é o seguinte, antes, lá na educação, o médium precisa saber que ele não deve abrir a conexão com o espírito, qualquer espírito, na hora que ele quiser. Isso aí é um controle. E o espírito trevoso que chega querendo derrubar a mesa, o médium tem capacidade de controle disto. Isso também é educação. Percebeu? Pois é, mas aí também fica um período, né? Fica... Com certeza aqui. Com certeza, ali. Oi. Com certeza. Fase inicial da formação doutrinária, tá? Educação e desenvolvimento. Encaminhamento ao grupo mediúnico, que acontece o que você está dizendo. Porque, meus irmãos, tem pessoas que se dizem médiums e chega na experimentação, não manifesta nada. Aí pode ser que seja um animismo. É uma questão de agasalhar aquela pessoa, conversar e verificar o que significa isto. Então tem pessoas que às vezes sentem vontade de escrever, quando chega na hora da reunião não escreve nada. O treinamento ao longo de um período para que ele vai para uma reunião de psicografia ou vai para uma reunião de desobsessão, ele vai trabalhando essas condições, entendeu? É necessário. Então, primeiro vem o estudo, depois vem o grupo mediúnico, que é o grupo de educação mediúnica, para depois passar na reunião de desobsessão. Não, é assim, na experimentação, né? E aí ele fica, o médium aqui é de psicografia, audiente, é de evidência. Não, eu estou vendo. Tem reuniões mediúnicas. Surge um monte de faculdade, Isso. com o trabalho, ele vai optar e vai eleger, de acordo com o andamento do trabalho, uma faculdade só. É bom que seja orientado assim, né? Se você não tem foco em uma única coisa, pode aparecer um monte de faculdade. Isso. Aí estabelecido isso, né? Estabelecido isso, ele vai para a reunião mediúnica. Sim, quando ele vai para a reunião, ele já sabe disso. O treinamento serve de autocontrole. Eu vou só contar um caso rapidinho para vocês, senão vai demorar um pouco. Mas, veja o seguinte, eu participava de uma reunião de treinamento, de preparação, de educação, de desenvolvimento na fase de estudo, e a gente verificou as condições de comportamento do médium diante da manifestação. Então, na reunião de treinamento, isso acontece. Então, antes que o médium dê vazão para o espírito virar a mesa, ele precisa ter alguns procedimentos para evitar tal coisa. Isso é educação. Agora, uma coisa que eu
Claro, isso aí é um problema muito sério. Porque, veja bem, nós estamos falando dos médiuns. Os doutrinadores, que também são médiuns, chamados doutrinadores, entre aspas, eles têm que saber as funções e como ele se comporta na reunião. Porque ele vai conversar com os espíritos. Sim, sim. É bom que esse doutrinador, aquele que conversa, tenha capacidade de definir que espírito é aquele. Alguns pode ser fácil de verificar, né? Espíritos muito trevosos, muito raivosos, a gente sabe que são espíritos sofredores. Isso é fácil. Sim, mas isso é um estudo da equipe toda que faz. Então o que acontece? Acho que é obsessão, desobsessão. Sei. No Sueli Capuz, tem um capítulo lá falando do dirigente. E ele, uma boa reunião, depende das orientações do dirigente, que ele é o coordenador em plano material. Junto com o espiritual. Trabalhos, ele é o responsável pelo desenvolvimento da programação espiritual para cá. Se ele é desequilibrado, se ele não estuda muito, se ele não é um espírito responsável e preparado para lidar com a questão dos médicos, todos eles que são médicos, então a reunião não evolui. Verdadeiro. Não dá certo uma coisa, como que o barco vai numa direção certa se o comandante não sabe lidar com o barco? Está desequilibrado, doente, tem alguma coisa com ele próprio. Se ele está doente, ele tem que arrumar outro. Então, o dirigente tem que estudar muito. Isso. Olha aqui a capacitação. A capacidade da reunião aqui na Terra está nas mãos dele. Sim. Olha aqui a capacitação. Estar integrado em outra atividade da casa espírita. Não é indicado que um médium vai só para trabalhar na mediunidade. É bom que ele assista seminários, reuniões públicas, que ele participe de eventos sociais da casa espírita. O médium, ele deve estar integrado, perfeito com as necessidades da casa, na medida de que ele possa trabalhar nesses setores. Não deve ter uma atividade isolada, porque ele vai ter muita complicação. Porque, veja bem, algumas pessoas dizem, nós já estudamos aqui, estou capacitado para participar de uma reunião mediúnica, e agora não preciso estudar mais não. Opa! O estudo destas equipes é continuado, é sempre importante rever, analisar. Isso que você está falando tem que ter a capacitação. Se uma pessoa não tem essa capacidade, ele não deve ser encaminhado. Isso, inclusive, tem a ver com o coordenador da reunião mediúnica, né? Com o departamento da reunião mediúnica, tem a ver com o próprio presidente da casa. Eles têm que ter essa capacidade para observar e contornar estas coisas. E os estudos também são feitos durante Sim. a reunião, eles não atendem isso, né? Somente durante a reunião. Pois é, olha aqui. Aqui, revele possuir conhecimento espírita. Aqui. Revele possuir conhecimento espírita adquirido nos cursos regulares de estudo do espiritismo e da mediunidade. Ele participa de todos os estudos da casa. Vai haver um seminário aqui e tal. Né? Dentro da possibilidade, né? Aquela leitura no início da reunião é suficiente, entendeu? Pois é, não. Aquilo é só a preparação para aquela reunião, só. Né? Então, condições... O médium A e o médium B, Isso. ele próprio não participa do seminário, não estuda nada. Precisa ser... E aí, Isso. confiança o médium vai ter no dirigente. Pois é, essa orientação... O dirigente tem toda essa capacitação, mas na verdade a moral está assim. Claro, é claro. Aqui, olha as condições aqui. Olha a condição aqui. Sim. Olha a condição de acesso. Os responsáveis pela reunião, os responsáveis pela casa, precisam observar. Porque aqui, há algumas condições necessárias para participar, é necessário. Conheça as principais atividades da casa espírita. Esteja integrado em serviços que lhe proporcione a devida compreensão da atividade mediúnica. Assistência espiritual, que compreende o atendimento fraterno, passes, serviço de visitas, enfermos, evangelho no lar, assistência e promoção social. Frequente uma ou mais palestras evangélicas doutrinárias, não é? Então, isso tudo é observado. Agora,
costuma ser de uma forma, às vezes nem todos vão atender isso que está aqui. Mas algumas dessas atividades, o médium precisa ser orientado nesse sentido. Todos os elementos da reunião mediúnica é importante que eles sejam orientados nesse sentido. Porque isso pode acontecer em desarmonia e a reunião fica muito prejudicada. Aqui, por exemplo, aqui, ó, seminário e curso, já falamos, né? Revela disposição para estudar. Esse é um problema muito sério, que em geral o brasileiro em si não gosta de ler. Não gosta de ler, não gosta de estudar. É por isso que quando a Casa Espírita abre um ciclo de estudo, poucas pessoas comparecem. Isso é da nossa índole aqui, pelo menos os brasileiros, lá fora eu não sei não. Então, no processo de aprendizado, de educação, né, estas pessoas vão ser orientadas para que isso aconteça. Para que a reunião seja realmente da melhor forma, porque não tem reunião ideal. Ideal seria que se fosse espíritos superiores. Mas nós não temos, né? Entendeu? Então, gente, olha, eu trouxe aqui, inclusive, alguns slides falando sobre a questão das reuniões sérias. Eu pergunto para vocês, alguém falou sobre isso? Porque o nosso tempo está acabando. Então, não sei se vai dar tempo. A reunião séria é aquela em que pode aurir o verdadeiro ensino. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Aí tem uma série de princípios, de observação, né? Necessário muito entender, né? o Evangelho, muito o Evangelho, porque lá no livro O Consolador, Emmanuel fala que uma das primeiras necessidades do médium é evangelizar-se. O médium evangelizado, ele se capacita muito melhor. Então, o estudo do Evangelho na Casa Espírita é fundamental. E quem está visualizando a possibilidade de uma reunião mediúnica, é importante que participe dessas reuniões. Mas pode aprender também algumas dissertações de reuniões públicas que falam de Evangelho, não é? Pode fazer um estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. São outras situações. A casa vai definir algumas situações aí, né, que vai acontecer. Então, só para vocês entenderem, ó, mediunismo sem Evangelho, fenômeno sem amor. Mediunismo sem doutrina espírita, fenômeno sem esclarecimento. Mediunismo com Espiritismo e sem Evangelho, mediunismo com Evangelho e sem Espiritismo, realização incompleta. São observações importantes para as pessoas que almejam o trabalho na área mediúnica, né, gente? Que realmente é uma das tarefas mais sérias que tem na Casa Espírita. E não poderia deixar de ser. Porque os espíritos apoiam, instruem, mas eles respeitam aquilo que foi planejado, respeitam aquilo que as pessoas estão pretendendo fazer. A não ser em casos raros, né, às vezes costuma até parecer a espiritualidade de dizer, né? Olha, vocês devem voltar para o ciclo de estudos, devem observar o comportamento. Às vezes, os espíritos precisam de falar essas coisas. Mas toda aquela casa que oferece essas condições para as pessoas que pretendem a prática da mediunidade, isso tudo se resolve com o interesse do estudo, a boa vontade de participar de atividades da Casa Espírita. São condições muito importantes, né? Aí, meus queridos, olha, eu tenho muitas coisas aqui ainda. Nosso tempo ali 2 minutos só. Mas eu posso até compreender que a base do nosso trabalho seria isso aqui.